Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos para a nossa última aula de continuidade, né, o que envolve os assuntos referentes à parte de limites, né? Então hoje a gente vai falar sobre a continuidade de funções trigonométricas. Só não dê bola para esse i aqui por causa da fonte. Ela não, quando tem acento ela não pega direito. Funções exponenciais e funções inversas, tá bom? Vamos lá então. Então, pessoal, a gente tem as nossas três funções, né, trigonométricas mais conhecidas, né, mais famosas, que é o seno, cosseno e a tangente. Quando a gente quer aplicar o limite em uma delas, a gente simplesmente substitui onde está a nossa variável para onde o nosso x está tendendo. Por exemplo, seno de x, com x tendendo a c, é seno de c. E assim, consequentemente, para todas as outras funções trigonométricas. Tá bom? E com isso, né, a gente pode começar a trabalhar todas aquelas regras de limites que nós vimos até o momento, e a gente consegue ver como proceder, né? Uma coisa muito importante da gente saber é que toda função trigonométrica, por ela tu sempre ser periódica e tu não tirar o papel a caneta do papel para desenhar seus gráficos, a gente sabe que toda função trigonométrica ela é sempre contínua. Então a gente só vai descobrir casos raros, né, de alguns pontos de descontinuidade, mas vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Como é que a gente calcula este limite? Bora lá? Então olha aqui comigo. A primeira coisa que a gente vai fazer, que a gente pode fazer, é isso aqui, ó. A gente pode reescrever o nosso limite da seguinte forma, ó. O limite pode ir para dentro do nosso cosseno. A gente vai ter isto aqui, ó. Certo? E um outro passo que a gente ainda pode dar é esse aqui, ó, que o cosseno do limite quando x tende a 1, x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x menos 1, x mais 1, dividido por x menos 1. Se tu está com dúvida, aplica a distribuição aqui, tu vai ver que a gente vai chegar nesse mesmo valor. Então o que a gente pode fazer? Troca nesses dois, vai sobrar quem? O cosseno do limite quando x tende a 1 de x mais 1. Isso aqui a gente sabe resolver lá, então no final a gente sabe que isso aqui é igual a 2. Então o limite dessa função aqui é cosseno de 2. E essa função é contínua em todo o intervalo, porque as funções trigonométricas são sempre todas contínuas em todo o intervalo. Tá bom? Então, né, a gente também acabou de ver as nossas funções trigonométricas, como funciona a continuidade, e agora a gente vai ver a continuidade de funções inversas. O que acontece? Quando a gente tem uma função e a gente aplica a inversa, ela vai sempre ter essa ideia de contrariedade. O que eu quero dizer com isso? O domínio e a imagem de uma função, quando a gente for ver a inversa dela, a imagem da função original vai ser o domínio da inversa e o domínio da função original vai ser a imagem da inversa. Então, o que a gente pode concluir com tudo isso? Se f for uma função contínua, a sua inversa também vai ser contínua, tá? Porque a imagem de uma função contínua é contínua, tá bom? Então, significa que a imagem da função contínua vai ser o domínio da função inversa, e aí vai ser contínua. Meio complicado, né? Mas tenta dar uma lida aqui e sintetiza aí pra ti. Mas a gente vai resolver um exemplo sobre isso. Olha isso aqui, ó. A gente sabe que o arcosseno é a função inversa do nosso seno, certo? O seno é uma função contínua. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que arcosseno também vai ser contínuo. Então, a gente pode calcular esse limite. Então, ó, uma vez que arcosseno é uma função contínua, porque o seno, a função original, é contínua, a gente aplica esse teorema 8, que não se encontra aqui, mas é o teorema que a gente acabou de usar, que é poder jogar para dentro o limite, a gente resolve esses dois. Isso aqui é o limite de uma função racional, que a gente já viu nas aulas passadas, né? A gente racionaliza, encontra este tipo de valor, né? A gente consegue, ou não precisa nem racionalizar, isso daqui, ó, o denominador é a mesma coisa que isso aqui. E aí a gente pode, ó, tchaca nesses dois, vai sobrar 1 sobre isso, raiz de 1
é 1, 1 mais 1, 2. Então, arco seno de 1 meio. Como é que eu sei que é π sobre 6? É só tu pensar, qual é o arco cujo seno dá 1 meio? Lembrando a nossa tabela dos arcos notáveis, seno de 30 é igual a 1 meio. Então, a gente sabe que isso aqui é igual a π sobre 6. Sempre lê assim, ó, qual é o arco cujo seno dá 1 meio? E vocês vão encontrar a notação em radianos, ou se quiser pode converter para graus, para 30 graus aqui, tá bom? E aí a gente também entra na parte de continuidade de funções exponenciais, que acontece o quê? Se o nosso b for maior que zero, que é a determinação para que seja uma função exponencial, e o b diferente de 1, então o que acontece? A função sempre vai ser contínua de menos infinito a mais infinito. E a função logaritmo, ela é contínua de zero a mais infinito. Tem esse detalhezinho também. Então, a gente tem que olhar essa função aqui, que é uma mistura de tudo que a gente viu, de uma função exponencial, de vários tipos de função polinomial, desculpem, função logarítmica, função trigonométrica. A gente tem que definir quais são os pontos que ela não é contínua. Então, vamos resolver junto? Então é o seguinte, ó, a gente sabe que a tangente, deixa eu escrever alguns dados aqui do lado. Tangente de x, ela é contínua. Então, se ela é contínua, o que a gente pode concluir? Que a sua função inversa, que arco tangente, é contínuo. E é contínuo para x pertencendo de menos infinito a mais infinito, em todo o intervalo real. Logaritmo, pessoal, a gente, tanto logaritmo quanto logaritmo natural, a gente viu que ele é contínuo, mas nosso x tem que ser, ele vai ter que ser contínuo de 0 a mais infinito. Tá certo? Então aqui a gente só vai pegar valores positivos. Como aqui é tudo e aqui é só uma parte, a gente vai pegar só a partir dessa parte. Então, a gente sabe que a gente vai ter o quê? A nossa continuidade vai ser de 0 a mais infinito. Vamos ver o que acontece. O numerador está ok, ele é contínuo. Agora vamos ver o denominador. O denominador ele não pode ser 0, lembra? Então o que a gente vai ter? Vamos reescrever a nossa função aqui, ó. F de x vai ser igual ao arco tangente de x mais ln de x, tudo isso dividido por x² menos 4. Isso aqui também é igual ao arco tangente de x mais ln de x, tudo isso dividido, ó, x mais 2, x menos 2. Tá vendo? Então, a nossa função só são valores positivos de x, certo? Então, a nossa função ela vai ser contínua, né? A f é contínua, somente em valores o quê? Ó? De 0 até 2, 2 aberto. Porque se eu pegar 2 aqui, ó, isso aqui vai dar 0 e a gente vai ter divisão por 0 que não pode. União, 2 de novo aberto, mas eu posso pegar 3. Então, 4, 5, 6, de mais infinito. Então, f é contínua neste intervalo aqui. Tá bom? A gente tem que analisar ponto a ponto nesse tipo de função. A gente sabe que uma função polinomial ela é contínua em toda parte. Só que aqui ela tem ela está trabalhando como um denominador. Então, a gente tem que ver os pontos em que os pontos que ela der 0 no denominador, a gente sabe que ela é descontínua nestes pontos, tá bom? Então, vamos voltar lá para a nossa aula. Espera aí. Então tá. E nós também temos, né, para a gente finalizar a aula de hoje, um teorema chamado Teorema do Confronto, que ele serve para nos ajudar a determinar alguns limites que a gente não saiba. Que é a seguinte forma, a gente vai ter uma função
G, F e H, dado que F está entre G e H. O que eu quero dizer com isso? F é menor que H e F é maior que G, para todo x nesse intervalo. Então, se a gente sabe que o limite de G e o limite de H tende a L, como eles são os extremos desse intervalo, significa que F também vai tender para o mesmo valor, L. Quer ver? Vamos fazer junto aqui, ó. Limite de x vezes seno de 1 sobre x. A gente não sabe resolver esse limite, com tudo que a gente já viu até agora. Mas a gente pode resolver ele por confronto. Como que a gente faz isso? Olha aqui, ó. A gente sabe que seno de x, a gente sabe que a amplitude mínima dele é menos 1 e a amplitude máxima é 1. Até aí tudo bem. E limite de 1 sobre x continua sendo o mesmo... desculpem, e seno de 1 sobre x continua sendo ainda a nossa amplitude de menos 1 a 1. Isso não vai mudar. Só que agora eu vou multiplicar por x de ambos os lados. Ó, multiplico por x aqui, então eu faço para todos. Multiplico por x aqui e multiplico por x aqui. Porque é o módulo, só para garantir que eu estou pegando valores positivos de x. Não tem problema. Só que olha uma coisa, se eu aplicar aqui, ó, qual é o limite disso daqui quando x vai para zero? É zero, né? E qual é o limite desse lado aqui? É zero. Então, pelo teorema do confronto, se os extremos vão para um valor, nesse caso zero, o meio também vai para zero. Então, com isso, a gente conclui que esse limite aqui é zero. Tá bom? Uma das formas da gente poder calcular alguns tipos de limites. Caso tenha ficado com alguma dúvida, por favor, coloca aqui nos comentários, eu te respondo e te ajudo sempre que tu precisar. Nos vemos semana que vem. Tchau!